Deus, compreendemos da paz do Senhor. Vamos abrir o nosso texto, textual, 1 Epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Glória a Deus. Deus tem um povo aí abençoado, e mais um povo abençoado em casa, que precisa ser restaurado, curado. E nós estamos aqui na brecha por cada um deles, em nome de Jesus. Amém, igreja? 1 Epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Quem achou, diga amém. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, e estai sempre preparados. Diga sempre. Diga sempre. Sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Podemos assentar. Esse texto é suave em nossos corações, como um símbolo. Louvado seja o nome do Senhor. E nós temos que estar sempre preparados, irmãos? Primeiro, santificando a Cristo como Senhor no nosso coração. Estamos aqui falando no primeiro dia sobre o discipulado, sobre o chamado. No segundo dia falamos dessa ligação do discípulo com Cristo, ou seja, Cristo é santificado conosco. Falamos sobre as bem-aventuranças, as heranças para o discípulo fiel ao Senhor. Então o Senhor vai dizer que aqueles que renunciam, que deixam pai e mãe, que renunciam sua própria vida, aqueles que se levantam, deixam tudo e seguem Jesus, o Senhor diz que tem recompensa, eles herdarão os céus. Amém, igreja? O Senhor vai dizer que nós somos bem-aventurados, os discípulos são bem-aventurados, nós somos chamados para sofrer com Cristo, mas também para nos alegrarmos na presença dEle, nos alegrarmos pela salvação. Então, nós estamos aqui com o nosso olhar na eternidade, nós estamos aqui com a nossa esperança no porvir. A esperança da igreja está no porvir. Para o mundo, a morte é o fim. Para a igreja, a morte é o início de uma nova vida na eternidade com Cristo. Então a esperança maior da igreja é no porvir. A esperança maior da igreja não está nessa vida. Enquanto o mundo diz, curte a vida, aproveita a vida, os discípulos estão chorando pelo mundo. Como nós falamos na semana passada, esse mundo é como um grande navio, como um Titanic, que já está afundando. Enquanto todos estavam ali naquele navio, curtindo, brincando, felizes, daqui a pouco o navio começa a afundar. Então esse mundo é assim. E a Bíblia diz, bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Então nós estamos aqui choramos pelo filho afastado, choramos pelas famílias, choramos por esse mundo, porque nós sabemos o destino desse mundo. Foi assim que aconteceu com Jesus, quando ele entrou na cidade de Jerusalém, ele chorou, porque ele sabia do destino daquela cidade. E nós choramos quando vemos alguém se desviando, alguém que veio para Jesus, daqui a pouco voltou. O apóstolo Pedro vai dizer que como um cachorro volta ao seu próprio vômito. Imagina isso, alguém, um cachorro vomitando, depois comendo o seu vômito. Então nós choramos por isso, mas as pessoas não entendem. Então a igreja é chamada para chorar, a igreja é chamada para sofrer pelo Evangelho, sofrer por Cristo. Então é hora, de nós convertermos o nosso riso em pranto, irmãos. Jeremias vai falar para o povo, depois do cativeiro, coloca o rosto no pó. Por quê? Pode ser que haja ainda esperança. Então vamos colocar o rosto no pó, porque pode ser que haja esperança ainda para esse mundo. Quem concorda comigo, diga amém. Louvado seja Deus. E nesse terceiro dia, não é isso? Nós vamos falar, irmãos, sobre a nossa declaração de fé. Então nós precisamos, como discípulos, nós estamos sendo discipulados, nós fazemos parte de uma denominação, fazemos parte de uma igreja, e como tal nós devemos saber em que nós cremos. Todo servo do Senhor, ele é um servo de Deus, ele é um discípulo, porque ele creu em alguma coisa, ele creu em alguém. Sim ou não, igreja? Primeiro nós cremos naquele que nos chamou, que
que é fiel, que é poderoso, que é o Criador de todas as coisas. Mas nós sabemos, nós temos que saber, como a palavra do Senhor diz, nós temos que estar preparados para responder. Responder o quê? Sobre a nossa fé. Se alguém perguntar em quem você crê, por que você crê, quais são as doutrinas que você crê, por que você está no Evangelho, o que te convenceu, qual é a razão da sua fé, o que mudou na sua vida, quem já parou para pensar nisso? Quem é o Deus que você serve, como Ele realiza, como Ele se comporta, o que Ele faz, qual é a diferença do ímpio para o crente? Me diga a diferença daquele que serve e daquele que não serve. Qual é a diferença? Por que você está sempre rindo? Qual é a razão da sua fé? Então nós temos que entender, irmãos, qual é o nosso credo, o que nós cremos. E nós entendemos que toda denominação, toda igreja tem um conjunto de doutrinas, interpretadas da Bíblia Sagrada. A relação de credos, a declaração de credos da igreja, a declaração de fé da igreja, podemos dizer que é secundário, porque a nossa bússola, nosso parâmetro, a nossa regra de fé é a Bíblia Sagrada. Amém, igreja? Amém. É a Bíblia Sagrada. Só que a Bíblia Sagrada ela precisa ser interpretada. A Bíblia Sagrada precisa ser entendida. E desde o primeiro século, irmãos, aonde não havia uma declaração de fé formada, não havia ainda uma relação de confissão realizada, começou a surgir um monte de heresia. Eu estava ouvindo o pastor Ezequiel Teixeira. Ele disse que na época, no início, os pastores não sabiam muito o que fazer. Às vezes batizava alguém 3 vezes. Eu não sabia nem como batizar. Aí batizava o nome do pai, descia água. Batizava de novo o nome do filho, descia as águas. Batizava 3 vezes. Tinha pastor que fazia as pessoas dizerem: eu nego o diabo, aí batizava. Eu nego o diabo, e batizava. Porque não havia uma regra, uma interpretação. Cada um interpretava da sua forma, do seu jeito. E aí houve uma necessidade. E o primeiro credo formado foi o credo apostólico. Por quê? Para combater os gnósticos. Se nós lermos as cartas de Paulo, Paulo vai combater o tempo todo os gnósticos, o gnosticismo, porque eles não criam que Jesus veio em carne. Porque eles criam que a carne é podre, a carne é má. Por isso que eles diziam que pode pecar à vontade, que a carne não presta para nada. Então, se pecar e não pecar, não vai fazer diferença nenhuma. Então, a ordem era fazer o que quisesse com a carne, com o corpo. Então, eles não criam que Jesus, como Filho de Deus, como o próprio Deus, poderia ter vindo em carne. E aí os apóstolos da época, já no 2º século, se reúnem, aquele início dos pais da igreja, e se reúnem para fazer uma interpretação e coloca no credo, que Jesus, Filho de Deus, nascido de uma virgem, e ainda coloca ali na época de Pôncio Pilatos, para quê? Para que eles pudessem, todos os crentes que se convertessem, pudessem fazer essa confissão, que crê que Jesus veio, nasceu de uma virgem, como um homem, foi Filho de Deus, que Pôncio Pilatos estava na época, e eles faziam essa confissão para que eles pudessem vencer os gnósticos. Os gnósticos já estavam com as suas heresias, já estavam com seus falsos ensinos, suas falsas doutrinas, então havia muita confusão. Aleluia! E as escrituras sagradas, elas precisam ser interpretadas. Então toda igreja, toda denominação no mundo possui algum tipo de conjunto de crenças, seja ele escrito ou não. Nós temos a Assembleia de Deus desde 1910, quando veio os 2 missionários suecos americanos que vieram aqui para o Pará, para o Brasil, e fundaram em 1911 a Assembleia de Deus. Na época eles fundaram com missão apostólica da fé, e lá em 1918 foi
uma Bíblia de estudo, como a Bíblia de estudo facilita, isso é fruto de estudiosos, é fruto de teólogos, estudar a palavra do Senhor para facilitar, trazer um entendimento melhor para cada um de nós, até que nós cheguemos, um conhecimento melhor da palavra do Senhor. Então a Bíblia é a palavra de Deus, é a única autoridade inerrante para as nossas vidas. Quem concorda, diga amém. Eu vou repetir, a Bíblia é a palavra de Deus, é a única autoridade inerrante para as nossas vidas. Teve um teólogo, chamado Philippe Chaffetz, ele diz o seguinte: a Bíblia é a palavra de Deus ao homem, o credo é a resposta do homem para Deus. Então Deus deixou a sua palavra, mas qual é a nossa resposta, a nossa fé em relação a isso? Qual é a nossa confissão? Então nós partimos de uma confissão a partir da palavra. Então qual é o objeto da nossa fé? É a palavra, é o nosso Deus. Então através da palavra eu olho para Deus e eu digo: Deus, eu creio que o Senhor é o único Criador dos céus e da terra. Isso é uma confissão. Deuteronômio capítulo 6, versículo 4, irmãos. O judeu tem que falar pelo menos 3 vezes no dia essa confissão, essa declaração de fé. Ouve, pois, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. Ouve, pois, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. Ouve, pois, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. E eles tiveram que dizer isso por os 70 anos de cativeiro, para poder aprender a não se desviar, a não adulterar, a não idolatrar, a deixar de adorar Deus para adorar outros deuses. Porque Deus, quando chama Abraão, no meio de um povo que era politeísta, adorava vários deuses. O povo sempre adorou vários deuses. O índio adora vários deuses, é animista, tudo para ele é Deus, a árvore é Deus, o sol é Deus, a lua é Deus. Tem pessoas que é assim. Existe também uma área da teologia chamada panteísta, quando nós falamos sobre teologia. O que é o panteísta? Deus é tudo, tudo é Deus. Para ele tudo é Deus e Deus é tudo. Só que Deus não é tudo, ou seja, Deus é tudo, mas nem tudo é Deus. A árvore não é Deus, o sol não é Deus. Deus só um, aquele que criou os céus e a terra. O restante é criatura de Deus. O sol é criatura de Deus, as estrelas são criadas por Deus, o homem foi criado por Deus. Você concorda com isso? Glorifica o nome do Senhor. Aleluia. A Bíblia revela a verdade. E o credo declara a verdade em forma de doutrina. Então nós precisamos entender a doutrina. Quando nós falamos de declaração de fé, ou credo, ou confissão, seja qual for o documento formal e normativo sobre a nossa fé, nós estamos dizendo o seguinte, irmãos: imagine se não tivesse a doutrina da santidade, se não tivesse a doutrina do pecado. Nós teríamos que estudar o pecado e formar essa doutrina. Agora imagina cada um formando a sua doutrina, cada um dando o seu entendimento. Por isso que é importante o estudo teológico, porque tudo que nós pensarmos de doutrina já foi formalizado. Quem entende isso? Então é muito perigoso quando eu chego aqui, o pastor Reginaldo, e digo aqui: eu vou trazer um mistério, uma revelação, algo novo. Como assim novo? Será que nenhum pai da igreja pensou nisso? Será que nesses mais de 2000 anos nenhum teólogo estudou sobre essa doutrina? Para que é muita prepotência, formasse uma nova doutrina? Tem pastores aí, irmãos, que querem fazer nova doutrina. Chega, escandaliza. Senão agora a noiva não representa mais a igreja. Eu descobri na Bíblia que a igreja não é noiva. Olha só, é muita petulância, Teve um pastor, não sei se vocês lembram, em Boston, uma igreja famosíssima, que nós assistimos na televisão, disse que Deus revelou para ele um livrinho
lá de Daniel, que estava selado, que só para ele que Deus mostrou o livrinho. O homem chega num nível, irmãos, e aí se perde. Cadê a igreja? Nem existe mais a igreja. E Deus abate mesmo. Uma vez eu ouvi muito tempo, irmãos, que nós somos a isca. Aí Deus coloca no anzol, né? Aí dá nome ao homem. Aí coloca aí lá no fundo do mar para pegar os peixes. Quando a isca, né, não serve mais, sabe o que Deus faz? Corta um nylon e deixa lá no fundo. Acabou. Ninguém fala mais com ele. Sim ou não, igreja? Nós somos apenas uma isca. Amém? Então existem doutrinas, existem, né, estudos. Nós estamos aqui estudando, nós somos discípulos de Cristo, nós temos a palavra de Deus como nossa regra de fé e de conduta. Amém? E nós precisamos ter, né, uma adoração consciente, nós precisamos interpretar. Por isso que não dá para ler Bíblia sem oração, não dá para ler Bíblia de qualquer maneira. A Bíblia não é um livro comum. A Bíblia é a palavra de Deus, revelada aos homens. Então a igreja, irmão, no período apostólico, desde o primeiro século, já começava, né, a formalizar as doutrinas. Por isso nós precisamos buscar essas doutrinas para estudar. Nós precisamos estudar a palavra do Senhor. E estudando, né? Deixa eu pegar esse livrinho aqui. Esse livrinho aqui é um documento que as Assembleias de Deus fez em 2016. É a declaração de fé das Assembleias de Deus. Aqui fala sobre Deus, pecado, Trindade, Jesus. Esse livro foi feito para cada membro da Assembleia de Deus tê-lo. Ele não é a palavra de Deus, ele fala da palavra de Deus, é doutrinas da palavra de Deus. Se reuniram homens, né, teólogos, para, em conformidade, em autenticidade com a palavra de Deus, para que nós pudéssemos ter em mãos as doutrinas bíblicas, em que cremos, o que nós cremos. Se nós abrirmos aqui, por exemplo, vou abrir aqui aleatoriamente, sobre as criaturas espirituais, para vocês terem uma ideia. Cremos, professamos e ensinamos que os anjos são uma ordem sobrenatural de seres celestiais, criados por Deus antes da fundação do mundo, que eles são seres espirituais. Hebreus 1,14, não são porventura todos eles espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? O termo anjo significa mensageiro. Nas línguas originais, hebraico e grego, era usado para designar seres celestiais, seres terrestres, como os humanos, e também para designar os anjos maus. Os anjos são organizados em milícias espirituais que povoam os céus. E no mesmo instante apareceu com o anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo, Lucas 2:3. Então, para os irmãos terem uma ideia, que isso aqui na verdade é um esboço das doutrinas, daquilo que nós cremos. E nós precisamos conhecer e saber o que nós cremos. Por quê? Porque lá fora alguém vai perguntar alguma coisa sobre anjo, alguém vai perguntar alguma coisa sobre pecado, alguém vai perguntar alguma coisa sobre Deus, sobre Jesus, sobre a volta do Senhor, sobre o arrebatamento, e aí vai perguntar o que você crê sobre isso. Porque as seitas batem no nosso portão e falam tudo que tem que falar. E muitas das vezes o crente fica quieto, não sabe o que responder, porque não tem conhecimento bíblico. Mas esse ano é ano da igreja estar preparada. Isso está disponível na internet ou numa livraria. Aqui no ministério nós doamos, tem 2, 3 anos. Vou ver os ministros que não têm para doar. Amém? Mas a Bíblia, ela é suficiente, irmãos. Se nós estudarmos a Bíblia, é suficiente. Nós pegamos ali a concordância sobre pecado, estudamos tudo sobre pecado. Pegamos a concordância ali sobre Deus, estudamos sobre Deus. Você monta o teu esboço, 3 versículo 4 sobre Deus, você já vai ter argumento para falar sobre Deus. Sim ou não, igreja?
Eu só quero motivar e encorajar a igreja a estudar, a buscar na palavra de Deus, porque os jovens precisam, cadê os jovens? Eles precisam conhecer, porque lá na escola, lá na faculdade, o professor que é ateu, o professor que é marxista, vai falar justamente o contrário. Anjo não existe, anjo é da mitologia. Eu falo, não, anjo existe sim, professor, porque na Bíblia diz isso, o anjo apareceu para Maria, o anjo apareceu para José, o anjo veio até Daniel e vai falar sobre o anjo. Quem está entendendo isso aqui, irmãos? Aleluia! Então nós precisamos despertar para o conhecer. Provérbios, nós falamos de provérbios aqui no sábado. Provérbios é o livro do conhecimento, da sabedoria. E o princípio da sabedoria, segundo Provérbios 1:7, é o temor ao Senhor. Quando nós tememos a Deus, irmão, esse é o princípio da sabedoria. Quem teme é porque reverencia, quem teme é porque presta culto, quem teme é porque se prostra diante dele, e ele revela, ele ensina o Espírito Santo que nos ajuda em nossas fraquezas. Você pode glorificar o nome do Senhor. Então não podem questionar o teu conhecimento, questionar a tua religião, questionar a tua fé, mas a partir deste ano todos vão poder e ter condições de responder com mansidão. Por que você aceitou Jesus? Porque Jesus é maravilhoso. Primeira coisa, Ele transformou a minha vida. Aleluia, eu não tinha desejo de viver, eu não tinha ideal, eu não tinha propósito, a minha vida era uma perdição, e hoje eu só quero as coisas de Deus, só quero a minha família, eu só quero servir ao Senhor. A minha vida mudou, a minha vida prosperou, agora tem sentido, a minha existência é outra. Então você primeiro teme, você primeiro se relaciona, primeiro você diz sua experiência pessoal. Irmãos, o maior testemunho não é nem mesmo o conhecimento bíblico, mas é o testemunho pessoal da transformação, quem você era e quem você é hoje. Por isso o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. Primeira coisa que você vai dizer, lembra quem eu era? Está vendo quem eu sou hoje? Você sabe o que eu fazia? Você sabe, você me conheceu. Você vê eu fazendo as mesmas coisas? Sim ou não, igreja? Você vê o que eu falo? Você lembra o que eu falava? E você está vendo o que eu falo agora? Então o primeiro testemunho é o temor ao Senhor. Glória a Deus. Primeiro testemunho é a transformação. E isso nós temos que buscar antes de conhecimento. Não adianta dar conhecimento se não houve transformação, de mudança interior do coração. Depois que você teme ao Senhor, depois que você entende, depois que você ouviu e temeu, agora você diz: Senhor, me ensina a tua escritura, a tua palavra. Oh glória, louvado seja o nome do Senhor. Então, nada mais, nós precisamos aprender a regra da nossa fé, a nossa doutrina. Precisamos entender aquilo que nós confessamos. Louvado seja o nome do Senhor. Aí, se nós falarmos um pouquinho de história, nós temos aí o credo de Niceno, né? 325 depois de Cristo. Por que houve essa reunião de 300 bispos, irmão? Para quê? 300 bispos se reuniram para quê? Para tratar das controvérsias cristológicas relacionadas à Trindade. Se levanta um presbítero chamado Ário, ficou conhecida a doutrina dele como arianismo. O que ele pregava? Ele negava Cristo como divino. Se os gnósticos negavam Cristo como humano, aí veio Ário negando Cristo como divino. Então essas heresias sempre existiram. E aí os crentes começaram a ficar confusos. Como é que pode? O presbiterário está pregando isso e o pastor está pregando aquilo, e aí começa a confusão, porque não tem um parâmetro, não tem uma regra consolidada, não tem um estudo sistematizado. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Aleluia! Não tem nada consolidado. E aí os bispos se reuniram e criaram o credo de Niceno para combater, e graças a Deus caiu por terra isso.
afirmarem a divindade do Espírito Santo. Também começou uma controvérsia dizendo que o Espírito Santo não é divino. Se você pegar aí a Bíblia Novo Mundo, que é a Bíblia da Testemunha de Jeová, não trata o Espírito Santo como divino, trata como uma força ativa. Tem crente que nem sabe como a Bíblia, quando vai ver a Bíblia do Novo Mundo, Bíblia da Testemunha de Jeová. E aí quando vai ver lá, o Espírito Santo é força ativa. Como força ativa? Jesus falou: este eu vou, mas enviarei o outro que é da mesma essência, o outro Consolador. Aleluia. Aí você pega a 1 Tessalonicenses capítulo 5, você vai entender que o Espírito Santo se entristece, que o Espírito Santo tem ciúmes. Aleluia. Ele é uma pessoa, tem toda a faculdade de uma pessoa. Louvado seja o nome do Senhor. Aí depois vem outro credo de Calcedônia, tratar as duas naturezas de Cristo, outra confusão. Não, Cristo não é 100%, não é humano, não é Deus, ele é só Deus, não é humano, não é Deus. Aí veio o credo de Calcedônia para tratar as duas naturezas de Cristo, para afirmar que Cristo é 100%, foi 100% homem e 100% Deus. A única coisa é que ele se esvaziou. A Bíblia diz lá em Filipenses capítulo 2, do 7 a seguir, que ele se esvaziou de si mesmo. Ele não usurpou-se igual a Deus, mas tomou a forma de homem. Ou seja, ele abriu mão dos seus atributos, né? Não de todos, mas de alguns atributos. Ele abriu mão para servir como homem, para vir como cordeiro, para ir para a cruz, para morrer. Hebreus capítulo 4, versículo 15 diz que nós temos um sumo sacerdote que, como Deus, que como homem veio esse mundo, com uma diferença: ele não pecou, mas a Bíblia diz que ele pode se compadecer de cada um de nós. Jesus só pode se compadecer de cada um de nós porque ele veio como homem. Ele sentiu a tua dor, ele sentiu o teu sofrimento, ele sentiu a tua fome, ele sentiu a tua necessidade. Você pode adorar ele, você pode glorificar a ele. Então nós temos que responder isso e entender que Jesus ele é o nosso sacerdote, que ele veio como homem, que ele pode se compadecer das minhas necessidades. Porque quando eu estou com fome, ele teve fome. Quando eu estou com tristeza, ele sentiu tristeza. Quando ele foi caluniado, quando eu sou caluniado, ele foi caluniado. Quando eu for ao monte, ele foi ao monte. Quando ele esteve cansado, quando eu estou cansado, ele esteve cansado. Ele no corpo humano, ele sentiu as suas dores. Aleluia, nós temos que saber explicar isso, a razão da nossa fé. Por que você crê tanto em Jesus? Porque eu creio que ele é o Filho de Deus. Ele veio como homem e viveu nessa terra e foi crucificado, e ao terceiro dia ele ressuscitou. Glória seja dada ao nome do Senhor. Então diga: eu creio. Agora vamos dizer melhor: nós cremos. É a nossa confissão de fé, irmãos, de Deus, Jesus, do Espírito Santo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 13. Quem pode ler? 1 Timóteo 6, 13. Sim. Vamos diante de Deus, e todas as coisas purificam, e de Cristo Jesus, e diante de Pôncio Pilato, deu testemunho de boa confissão. O versículo 12, o anterior: milita a boa milícia da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Nós temos que dar boa confissão. Nós temos que saber o que nós vamos confessar diante dos homens.
Jesus falou: aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do Pai. Mas aquele que me negar, tem crente que nega Jesus, não confessa Jesus, tem vergonha de confessar Jesus, não sabe confessar Jesus. Jesus falou: também eu vou negar ele diante do Pai. E o apóstolo Paulo está dizendo aqui para Timóteo, aleluia, para dar boa confissão. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, essa obra, de declaração da fé, que foi elaborada pelas Assembleias de Deus, irmãos, nada mais é do que um documento eclesiástico que eu quero apresentar para a igreja, porque é uma ferramenta, para que possamos aprender sobre a nossa declaração de fé, sobre as nossas crenças. Desde nossos missionários, fundadores chegaram, louvado seja o nome do Senhor no Brasil, começaram a fundar. Eles foram 2 homens, irmãos, que já vieram, com a experiência do batismo do Espírito Santo. Ninguém imaginaria, presta atenção aqui os jovens, ninguém imaginaria que 2 jovens mudariam o destino da igreja. Através de 2 jovens houve um movimento pentecostal tão grande, irmãos, porque eles vieram pregando Jesus Cristo como Senhor e Salvador, e vieram pregando o Espírito Santo, o poder do Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo. Então a mensagem deles era: Jesus Cristo cura, Jesus Cristo salva, Jesus Cristo levará para o céu. E a palavra do Senhor diz que a igreja cresceu tanto, irmãos, e a igreja Assembleia de Deus é a maior igreja do Brasil, é a maior igreja pentecostal do Brasil, é o maior movimento pentecostal. Uma realidade triste, irmãos, é que a igreja não manteve a mesma doutrina. Hoje, quando fala de Assembleia de Deus, tem que perguntar qual ministério tal, para você tentar identificar que igreja é essa. Porque o que é uma denominação? É algo que tem nome, que tem uma identidade. Então, denominação é aquilo que dá nome a alguma coisa. Então, quando se fala de Assembleia de Deus, não é suficiente, deveria ser. Se eu pudesse, se eu fosse um legislador, eu faria aí um projeto para quem perdeu a essência, perdeu a doutrina da igreja, mudaria de nome. Seria comunidade, seria outro, menos Assembleia de Deus. Mas hoje tem todo tipo de Assembleia de Deus. Então nós vemos que não há mais uma harmonia, há mais divergências do que harmonia entre as igrejas. Uma de um jeito, outra de outro, uma pode isso, outra não pode, outra é aquilo, outra é uma confusão. Então, para se identificar uma igreja, qual é o ministério? O ministério proclamar Maranata, tá. Qual é o ministério? O ministério, tá. Sei que igreja é essa. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Sem contar as outras igrejas. Louvado seja o nome do Senhor. Mas não deveria ser assim. Então a igreja, quando veio para o Brasil, sempre teve a Bíblia como a fonte de autoridade inerrante, infalível, completa e inspirada. Aleluia! Mas hoje nós vemos o cumprimento até da palavra do Senhor, pessoas com comichão de ouvido. A palavra do Senhor não é pregada de Gênesis e Apocalipse. A Bíblia diz para nós pregarmos todos os conselhos de Deus. Você não vê os conselhos de Deus serem pregados. Não se pregam sobre pecado, não se prega sobre inferno, não se prega sobre arrependimento, não se prega nada disso.
disso, só se prega de vitória, que Deus vai te dar felicidade, que você vai conseguir, que você vai conquistar. Só mensagem persuasiva, mensagem para melhorar a autoestima, só mensagem motivacional. Aleluia! Mas a Bíblia, a palavra do Senhor diz, né, a história diz que a igreja, quando surgiu, ela surgiu pregando a palavra do Senhor na sua essência. Louvado seja o nome do Senhor. Então eu queria ler aqui, irmãos, né, para nós tentarmos aí fechar nesses minutos, e depois nos próximos estudos, né, vão entrar com mais detalhe em cada ponto. Mas em que nós cremos? Diga, nós cremos. Nós cremos. Repita comigo: na inspiração divina, verbal e plenária da Bíblia Sagrada. Nós estudamos isso já. Única regra infalível de fé. Repita comigo: única regra infalível de fé e prática para a vida e o caráter cristão. Então a Bíblia Sagrada, nós cremos que é uma inspiração divina e verbal e plenária, foi suficiente, foi total, já, aleluia, já foi fechada, e ela é a única regra de fé para as nossas vidas. Diga, eu creio nisso. Então não adianta apresentar outra coisa, uma filosofia, um conto, se for contrário à palavra, se não for, irmão, de acordo com a palavra, aleluia, rejeita, porque a tua única regra de fé é a Bíblia Sagrada. Jovem, não abram mão disso, é a Bíblia Sagrada. Pode apresentar aí teoria marxista, livro de filosofia, aleluia, se estiver fora da palavra, contrária à palavra. É por isso que o crente tem que ler a Bíblia toda, aleluia, tem que ler versículo por versículo, capítulo por capítulo, tem que entender e saber aquilo que ele está crendo. Irmãos, como nós vamos identificar uma nota falsa? Tem uma nota aí de 100 reais? Tem, Tiago. Está com medo de eu ficar com ela? Você pega uma nota de 50 e 100, como é que vai identificar se ela é falsa ou não? Hein? Todo dia surge uma nota falsa. Como você vai aprender? Quando você saber qual é a verdadeira. Eu não preciso nem saber qual é a próxima falsa que surgiu, não me interessa. Qual é a falsa? Não me interessa. Se eu conhecer a verdadeira, eu nunca vou ser ludibriado. Se eu conhecer a Bíblia, não pode me apresentar o livro que for, a filosofia que for, o pregador que for. A Bíblia falou: se viu um anjo do céu e pregar outro evangelho, seja anátema, seja maldito. Pode pregar o florido que quiser, mas se não for no Evangelho de Cristo, seja maldito. Glória. Você pode glorificar o nome do Senhor? Glória. Quem mais que nós cremos? Nós cremos em um só Deus. Diga, um só Deus. Eternamente subsistente em três pessoas distintas, que embora distintas são iguais em poder, glória e majestade. Aí digo Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nós não cremos em três deuses, um só Deus, em três pessoas distintas e únicas. Aleluia. Nós cremos que tanto o Pai, o Filho e o Espírito Santo são criador do universo. A Bíblia diz, né, lá no Antigo Testamento, lá em Gênesis, você vai ver lá a prova que Pai, o Filho e o Espírito Santo estiveram presentes. Façamos, desçamos. O verbo sempre no plural. Aleluia. Indicando ali uma única pessoa, mas em três. Um único Deus em três pessoas. Então o Pai e o Filho estavam na criação. O Pai e o Filho sempre estiveram presentes. Então nós cremos, irmão, na Trindade. Aleluia. E todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, foram criadas por Deus. E de maneira especial, criaram os seres humanos por um ato sobrenatural.
Amém, igreja? Aí nós vamos ver, né, tem várias referências, Deuteronômio 6,4, Mateus 28,19, Marcos 12,29, Gênesis 1,1, mas depois, mais detalhe, nós vamos entrar em cada ponto. O que mais nós temos? No Senhor Jesus Cristo. Diga, eu creio no Senhor Jesus Cristo, o Filho unigênito de Deus, plenamente homem, desde a sua concepção, no seu nascimento virginal, em sua morte vicária e expiatória, e em sua ressurreição corporal dentre os mortos, e em sua ascensão vitoriosa aos céus, como Salvador do mundo. João 3,16 diz o que? Deus amou o mundo de tal maneira que deu quem? Seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A Bíblia diz: ninguém vai ao Pai se não for pelo Filho. Jesus falou: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Glória seja dada ao nome do Senhor. Quem mais nós cremos? Nós cremos no Espírito Santo, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, consubstancial como o Pai e o Filho, amém? Senhor e vivificador, que convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo, que regenera o pecador, que falou por meio dos profetas e continua guiando o seu povo. Jesus falou: eu vou, mas eu enviarei o meu Espírito, e ele ficará convosco por todo sempre, para todo sempre. Ele falou: não vou deixar órfão, vou enviar o Espírito Santo. Então nós estamos na dispensação de quem? Do Espírito Santo. O Pai falou no início, enviou o seu filho foi. Hoje nós não temos Jesus fisicamente, mas nós temos o seu Espírito. Aonde nós estamos, Ele está conosco. Por isso que a Bíblia diz lá em Gálatas capítulo 5, irmão, versículo 16: aquele que anda, pelo Espírito não cumpre as concupiscências da carne. Então você acorda no Espírito, você trabalha no Espírito, vai para a escola no Espírito, come no Espírito, dorme no Espírito, acorda no Espírito. Ele não te abandona. Quando nós estamos no shopping, o Espírito Santo está conosco. O pastor não está, mas o Espírito Santo está. Quando nós estamos no trabalho, o Espírito Santo está conosco. Irmãos, quem sente a presença do Espírito Santo? Às vezes eu vou no banheiro tomar banho, eu sinto a presença do Espírito Santo. Estou tomando café, baixo a cabeça, começo a chorar, sinto a presença do Espírito Santo. Ouço um louvor e começo a levar meus olhos para o monte, começo a sentir a presença dele. Ser sensível para ouvir a voz dele, para sentir a presença dele, para sentir o calor dele, o fogo dele. Oh, glória seja dada a ele. Então nós cremos no Espírito Santo. Nós cremos também, irmãos, uma coisa que pouco é falada, na pecaminosidade do homem, que o destituiu da glória de Deus. A palavra do Senhor diz em Romanos 6,23, que o salário do pecado é a morte. Romanos 3,23, diz que todos foram destituídos da glória de Deus. Então hoje há um abismo entre o homem e Deus, irmãos. Só há um que pode fazer essa mediação, Jesus Cristo. Então o homem, Isaías 59, versículo 1 e 2, diz que as mãos do Senhor não estão encolhidas, nem os seus ouvidos agravados, para que não possa, ouvir ou abençoar, mas os vossos pecados fazem a separação. Então, se tem uma coisa que separa o homem de Deus, é o pecado. Por isso que tem que haver arrependimento, tem que haver confissão. Provérbios 28:13: aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas aquele que as confessa e deixa alcança misericórdia. O Espírito Santo está aqui, irmãos. O Espírito Santo está presente no nosso meio. Glória seja dada ao nome do Senhor. Então, somente através do arrependimento e da fé na obra expiatória e redentora de Jesus Cristo, que nós podemos ser restaurados ao nosso Deus. Eu vou repetir: somente através do arrependimento e da fé na obra expiatória de Cristo,
que o homem pode ser restaurado a Deus. Desde a queda, a Bíblia se resume do capítulo 1 ao capítulo 3, na criação de todas as coisas, na plenitude. A partir do capítulo 3, queda. E o Deus tentando restaurar, em Apocalipse, a consumação e a conclusão de todas as coisas, novos céus e nova terra, homem restaurado, e quem não quis ser restaurado, quem não for achado no livro da vida, o Senhor jogará no lago de fogo de enxofre. Aleluia! Então somente através do arrependimento, diga, só através do arrependimento e da confissão de pecado. Aleluia! Nós cremos também na necessidade absoluta do novo nascimento pela graça de Deus, irmão, mediante a fé em Jesus Cristo e pelo poder atuante do Espírito Santo e da palavra de Deus, para tornar o homem aceito no reino de Deus. Vamos fechar aqui, vamos abrir João capítulo 3, do versículo 3 ao 8. Vamos colocar de pé, para não sermos cansativos, amém? João capítulo 3. Glória seja dada ao nome do Senhor. A fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. João 3, versículo 8. O vento assopra onde quer e ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isso? Jesus respondeu e disse: tu és mestre